Bem, bora lá. Na Renascença Ok. com solverde.pt, casino online e apostas desportivas e AXN Alerta, unidade de pessoas desaparecidas, todas as terças-feiras. Ai, estava aqui a servir um Beba, copinho de água Tá, porque beba água, acho que minha vou amiga. precisar. Três Vai versões. tomar a mobília, Oh, Ed, não sim. sei do que estás a falar, mas não vou ver isso. Vamos a isto. Ai, Vamos a isto. nham, Vamos a nham, isto. nham, 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 nham. Hoje voltamos a alguém Código com quem X. já fomos muito felizes, é Da verdade. Salve. O Strada, que bom. Registro. sim, aquele senhor que em tempos criou Team Strada, que era um grupo de youtubers menores de idade. E depois aquilo correu mal, porque ele, apesar Como é de ter lógico. 30 e tal anos, também agia como se fosse menor de idade. Exato. Dava beijos na boca de uns, entrava na casa de banho quando estavam lá outros, enfim. Isto aconteceu em 2019, mas a internet não esquece. Não esquece. E o próprio Hugo Strada também não esquece. Aparentemente passou os últimos 3 anos a arranjar uma boa justificação para o injustificável e agora foi apresentá-la a um podcast com o sugestivo nome Sem Remorsos. Demorou, mas aconteceu. Hugo Strada admite que errou. Ainda bem, então percebeu que era absurdo beijar. Deixa-me só mandar aqui uma cena a um gajo que está a pedir ajuda na guild para lhe dizer uma coisa. Espera lá. Dois crafts. Ok. Menores Aí é bem o que é que aconteceu aqui. de idade, não é? Na boca, entrar na casa de Miguel banho Morty. enquanto lá estão e ainda filmar tudo e pôr tudo na net. Pois. Finalmente caiu em si. Não foi bem isso. Não. Ele admite que errou ao trabalhar com aquelas pessoas, aquelas pequenas pessoas. O facto de eu estar a trabalhar com adolescentes, alguns deles já eram adultos, fazia com que eu depositasse todas as minhas fichas da minha vida, a minha reputação, a minha relação, o meu dinheiro, o meu bom nome, Uma os meus nota. sonhos, a minha carreira, na mão de adolescentes. Uma nota. Sim. O Pá, meu nome Morty, nunca sou esteve em capaz de ir causa, às 4, porque ele bro. nunca teve um bom nome. Afinal de contas, chama-se Hugo Strada. Aquilo é tão pequeno que O tens de homem- ter, mano. O homem que depositou os seus sonhos nas mãos de adolescentes. Pois E eles é. o que é que fizeram com O isso? quê? O que faz qualquer adolescente, a geneira. Porque de um momento para o outro, um espetava-me um beijo, a outra discutia, não sei o quê, não fazia o vídeo, era eu que tinha que entrar na casa de banho. Exato. Ou seja, basicamente, É uma chegou vítima. a um ponto onde eu já me achava um Não sei, deles, Luís, não é? quando me E apetecer era, voltar. Porque eu era o manager, mas de um momento para o outro já era um dos personagens principais. Dos rapazes eu era o que tinha mais fãs. Eu já marchava. Não. Me achava. Já me já me achava. achava. Também percebi isso, mas não. Dos rapazes, eu era o Sim. que tinha mais fãs. Não. Dos rapazes, não. O adulto não pode referir-se a si próprio como Exato. pertencendo ao grupo dos rapazes. A seguir vai dizer o quê? Olha, do grupo do Bibo Amarelo, era o único que dormia à cesta sem a Xuxa e o meu ó. Era mais crescido que os outros. Não pode ser. O Hugo Strada quer aparecer agora como um homem diferente, mais maduro, mas continua a achar que era o popular dos rapazes, como se fosse uma personagem dos Morangos com Açúcar, no Colégio da Barra. Ai, que E coitado, ele fartou-se de sofrer. Então um espeta-lhe um beijo, a outra obriga-o a entrar na casa de banho. É claro que ele ficou a achar que era um deles. Se alguém chegar ao pé de mim e me perguntar se eu quero jogar à macaca, também fica automaticamente a achar que tenho 6 anos. Foi aí que eu comecei a perder o meu discernimento, onde eu senti que era um deles, quando não era, que eu tinha 36 e eles 17, por exemplo. Que é uma... Sou Pá, é uma diferença de idades mínima. Também, porra, malta. Por 20 anos de diferença. Que coisa de pá. Realmente, malta. Também estamos a julgar o homem devidamente. Uma razão válida, uma única razão válida para um adulto de 36 anos passar tempo, sim, voluntariamente, com miúdos de 17. E qual é essa razão? É ser pai deles. Ou irmão. Já vi, Carvalho, já Sim, vi. sim. E mesmo irmão, um irmão em princípio já Sei lá, já não vai Chabregas, nisso. não sei, bro. Ok. Os pais que aturem isso. Podia literalmente ser pai deles, Uma- Ultra. um híbrido onde eu era realmente o gajo que planeou aquilo Era um tudo, Toyota. mas a partir do momento em que eu tive que Como é que é, entrevistar o Manuel? Toy, onde ele diz que fuma maconha com o filho de Natal e que de vez em quando gosta de dar uns beijinhos à mulher, não ia pôr uma miúda de 16 anos a entrevistar porque não tinha bagagem para o fazer. Eu não percebi esta aqui. De vez em quando diz que dá uns beijinhos à mulher. Como assim? Não estou a perceber. O que é que isso tem de especial? Primeiro, eu gostei desta comparação. Foi de vez em quando fuma umas brocas com o filho no Natal e depois dá beijinhos à mulher. Eu entrevistei no Laço Rio e esse Não, normal é dar beijinhos ao domástico. estourou no Twitter
E a partir desse momento é que eu tive mesmo que assumir a lead. Ou seja, eu tive mesmo que Não. assumir a cena toda. Tipo, Dou aos ok, meus eu estou por gatos. trás, estou a editar, estou a planear, estou a mandar, estou a fazer, mas agora também tenho que ser o personagem principal. Assumir a lead. Mas só aqui uma pergunta que não tem nada a ver com o resto, desculpa. Sim. Porquê que o Toy fuma maconha? É brasileiro? Não, ele repara, ele fuma maconha no Natal. Maconha, Portanto, eu sim. suponho que seja Natal a terra no Nordeste brasileiro. Acho que é isso. Fuma ok. maconha Assumir em a Natal. lead. Exatamente. Mas vamos recentrar aqui a nossa conversa. O pobre do Hugo Estrada fez o tal vídeo que estourou no Twitter e, vítima do seu próprio sucesso, viu-se Coitado. obrigado a ser a personagem principal de um grupo de teenagers. Acontece. Só que o que acontece é que a Blazing Team Strada Cells. estava a Vamos andar às há muito 4, terreno, bacalhau. e isso não dava jeito a alguns youtubers, principalmente a Team Strada não era um youtuber, se bem que eu podia ter agarrado nesse dinheiro todo e investido na minha carreira, se calhar era o melhor que eu tinha feito, não tinha mexido com pessoas daquela idade e efetivamente tinha investido só em mim, Isso eu não também tinha vi dado isso, errado. Pedro. E não é Tinha A, investido só é em mim A com e H. não tinha dado errado. Tens a certeza, Hugo? Não satisfeito com o fracasso da Team Estrada, ainda queres desperdiçar mais dinheiro com a tua própria carreira? Com este olho todo para o investimento, aposto que a Não, seguir a foi sério? comprar Já vamos ver isso, então. obrigações Já vou do tentar crédito perceber. suíço. Olha, Joana, para Se quem o não jogo não sabe, morreu. explica. Team Estrada Só tenho não que ir tem para o a ver com o Sea of cantor Thieves. dos chutes e pontapés andar pelo país. Team Team. Estrada. Não, pois não. Nada, O que é que era o nada a Team ver. Estrada? É melhor ser o Hugo a explicar antes que eu me enerve contigo. Era uma coisa muito familiar, era um projeto muito bonito, muito familiar. Os pais também viveram um bocadinho aquela segunda adolescência, como eu, Yeah. principalmente eu que depois deixei-me levar também. Eu lembro de estar com alguns deles numa bomba de gasolina a vir de Coimbra. Epá, que E sonho. nós com a música alta em cima da carrinho aos saltos e os pais a ver, os pais a curtir. Fogo, quem me dera ser pais a adolescente. curtir. Quem quer viver duas É adolescências? isso, as pessoas agora querem todas viver duas adolescências, uma Não não basta chega. uma, cheia de É para tu borbulhas. ir, Tenho Carvalho. vontade de usar Claire Asilo outra vez. Se é para viver alguma fase nova das nossas vidas, Claire eu Asilo. preferia repetir a primeira infância. Claro. O dia todo ali, de papo para o ar, só a comer e a dormir, a dar A ver papinha à televisão. boca, a ver a Baby TV, que sonho. Agora, a adolescência ganha juízo, ninguém quer repetir. Aí é bem. já passámos, Epá, já deve ser um vivemos. estrada. Ainda por cima, uma Pedro. adolescência que implica estar numa bomba de gasolina em Coimbra, aos saltos a curtir. Eu não quero. Não Também quero. não E não é consigo nada contra perceber. Coimbra, atenção, é só contra tudo o resto. Exato. Também Contra trabalhar com bombas de adolescentes. gasolina. Porque uma pessoa pensa assim, olha, está aqui, estou a pôr as minhas fichas todas, estou a gastar um absurdo, e ele chega a casa, pai, esse gajo está-te a explorar, e ele baza, e eu tenho 10 vídeos para sair com o puto lá, já não dá para usar os vídeos, bora vestir mais para uma casa. Meu, é bué chato, Pois é. tem tipo Não- os pais tipo em casa a dar-lhes tipo conselhos sensatos e Exato. eles acabam por desistir, é uma cena bué marada, man. Tipo os pais dizerem, olha, se ele não te paga nada de jeito, vem embora, lá Exato. no YouTube e vais estudar contabilidade como a tua prima Ruth. Eu olho para aquela malta toda, alguns deles adolescentes, ou crianças, que alguns deles sabiam mais do que eu, confesso, alguns deles sabiam mais do que eu. Foda-se, então está muito errado isto, bro. Porra, se alguns deles sabiam mais do que a gente, isso é um bocado estranho. E Bro. eu às vezes olho para mim e penso assim, eu sou o mais ceguinho ali do meio. Desta que ainda não se lembraram, alguns daqueles padres que estão acusados de abuso de menores, a chegarem em tribunal e dizerem assim: ó Sr. Juiz, havia ali miúdos que sabiam bem mais do que eu. Yeah, Eles exato. é que deviam sentar-se aqui no banco dos réus, a dizer porque é que andaram ali a provocar. Exato. Em princípio não pega. Mas isto de saber mais do que o Hugo Estrada, convenhamos, também não é difícil, não é? Exato. O Hugo sabe pouca coisa. Talvez por passar tanto tempo a olhar pelos outros, não lhe sobra tempo para olhar para mais nada, sei lá, para um livro. Porque eu meto sempre os outros em primeiro lugar. Sempre. Sempre. Nasci sempre a fazer isso. Nasceu sempre a fazer isso. Isto é a minha questão. Como é que se nasce sempre a fazer isso? É pensar Como na mãe, não é? Como é que se fará isso logo à nascença? Sim. Portanto, sai-se da barriga da mãe e não se chora, que é para não incomodar os presentes. Ai, minha mãe está tão cansada E agora. já não- sair, não vou perguntas chor- primeiro. Posso sair? Posso ir agora, dá jeito? Saiu, exato. E depois, em vez de ir Para logo incomodar. mamar sofregamente, pergunta-se antes à obstetra se não quer ir ela beber um café, que está com ar muito cansado. Os outros sempre primeiro. O Estrada, o primeiro recém-nascido altruísta. E assim continua pela vida fora. O que acontece é que eu não estava a perceber o perigo que eu estava a incorrer ao trabalhar com pessoas e a investir em pessoas daquela idade. E eu filmo muito, sabes porquê? Porque isso é a minha natureza. Se calhar quando eu tinha a idade deles eu gostava que alguém tivesse feito isso comigo. Porque eu, por exemplo, eu hoje canto, mas eu fui preciso a Team Estrada para me assumir como artista. Porque eu era sempre o manager e eu nunca tive coragem de acreditar em mim. A minha tia, que Deus tem, dizia assim: Huguinho, o teu primo está a entrar num Huguinho, filme, ou o teu Luizinho, primo entrou num Huguinho. comercial, vai lá, faz o casting. Eu disse, Era a mulher do eu tio pensava Pato assim, eu não Donald. vou entrar, eu não vou fazer, eu não tenho os dentes perfeitos, eu não vou entrar. E nem sequer me dava ao luxo de fazer o casting, porque eu já não acreditava em mim. Por isso é que se calhar acreditava tanto nos outros. Sempre quis potencializar isso nos outros. Claro. E ao ter feito isso, podia ter só investido em mim, virou-se contra mim.
Cá está, é dramático. Ai, meu Deus, meu. A tia do Hugo ainda deve ser prima do Toy, não é? Não que consumisse maconha, mas dizia comercial em vez de anúncio. Ou então estas histórias foram todas sacadas numa novela da Globo e o Hugo Exato. esqueceu-se de traduzir para português de Portugal. É Aquela possível. novela, Antônio estava fumando maconha com seu filho. Quando chegou a tia que Deus tem, chamando o Guinho para ir lá participar de um comercial para a TV. Não perca essa noite um novo episódio na Rede Bandeirantes. Olha, como digo sempre, eu via. Eu mas eu também também via via, olha. tudo, não é? Nós Sim, não temos claro, grande tu não tens critério. critério. Da ficção brasileira para a realidade portuguesa, voltamos à Team Estrada. Porquê é que terão acontecido aquelas polémicas todas, afinal, que puseram fim à Team Estrada? Ah, deve ter sido por ser um projeto tão bonito e tão utópico. Ai, Ou seja, o projeto era Como é que é, Miguel? Obrigado pelo Prime, pá, obrigadíssimo. Muito obrigado, mano. Um gajo vê esta merda e ainda fica pior. Jesus Christ. Grande Miguel, pá, obrigado pelo Prime. tão bonito, tão utópico que a conotação negativa e tão feia só podia vir de uma pessoa muito torcida e doente, Claro. e com motivos maldosos Sim. que tem a ver com a indústria e com tudo o que eu estava a ganhar na indústria e a tirar, se calhar, num país tão pequeno que é um bidé. A indústria estava O doida. país é um bidé. um país tão pequeno que é um bidé. Até era desperdício fazer um projeto tão bonito e utópico dentro de um bidé. De bidé, não é? Por acaso, exato. podíamos começar a promover-nos assim lá fora. O turismo de Portugal devia tratar disto. Portugal, o bidé da Europa. E em inglês punhamos I'll be there for you. E estamos aqui num... Faz sentido que repares, estamos aqui num cantinho. Muita gente não... É tal e qual como o bidé, muita gente não nos usa. Mas quando experimentam não querem outra coisa, porque há logo uma sensação de frescura, não é? Não somos como outros países, tipo a Alemanha, secos como um papel higiênico reciclado. Daquele reciclado assim. Sim. Calma, a gente já lá vai chegar a essa Sim, parte. sim. Arranha. Mas afinal de contas, quem é que tinha interesse em destruir A carreira do. Essa é a minha dúvida sempre. Os primos. Quem? Eu Para aprendi quê? com os erros. Eu não vou trabalhar da mesma forma. Aliás, já se nota perfeitamente que eu aprendi tudo o que me podiam fazer de mal e que já não acredito que o mundo é Essa cor-de-rosa. a fazer Eu sou barulho. daquelas pessoas, por muito que eu seja uma pessoa bastante inteligente e saiba o que é o mal e o bem, eu não acreditava que alguém tivesse coragem de fazer uma coisa tão má. Exato. Quem? Mas quem? Quem é esse mistério? alguém? Por muito que eu seja uma pessoa bastante inteligente, diz o Hugo Estrada, e também uma pessoa que se elogia bastante em público, digo eu, sou ainda uma terceira pessoa, que é muito naiva e acha que não existe maldade no mundo. Aos Certo. 37 anos, o Hugo Estrada descobriu com choque que o mundo não é todo cor-de-rosa. Exato, é mau, o mundo é mau. Então é Rosa Choque. E eu critiquei-me, massacrei-me muito por ser um naif, uma pessoa naif estupidamente burra Apaixonado. ao acreditar num mundo cor-de-rosa, ou não achar que ali eu tinha que ser só um manager a que todos ganhassem, mas eu é que levei o tiro, porque eu é que era... Estás a ver o Avatar? Vocês viram o Avatar? Sim. Quando é para destruir aquilo, onde é que vão lá? Vão à árvore mãe, né? Não vale a pena ir aos ramos. E eles perceberam quem E tinha ele que era. destruir o As projeto comparações. tinha que ir Ele era a mãe. e o core era eu. O Porque core era ele. destruía um membro, eu punha outro. Mas hoje em dia eu percebo que isso só fez com que eu me tornasse um bicho ainda maior. Porque se eu resistir a uma coisa destas, em termos emocionais, não há ninguém que me supere. Um bicho ainda maior. O core era eu, a árvore mãe. A vida realmente não é nada fácil para quem chega perto dos 40 a achar que o mundo é cor-de-rosa, mas Yeah. depois há males que vêm por bem, não é? Porque ele tornou-se assim uma espécie de super robô, super Exato. poderoso. Agora, em termos emocionais, não há ninguém que supere o Hugo Estrada, nem sequer, reparem nisto, a Cristina Ferreira. Exato. Em Portugal, eu acho que nem a Cristina Ferreira levou mais hate que eu. Porque eu acho que a Cristina leva hate porque Mano. ela lançou um livro maravilhoso que é para cima de e ela é uma marca Delusional. maravilhosa, trabalhada, odiada sem necessidade nenhuma, mas ela, pronto, Está a comparar. Eu gosto deste argumento, mas ela, pronto, Delusional. percebe, não é? Mas isso é pôr a Completamente fasquina em alta, delusional. não é? O homem que é ainda mais criticado do que Cristina Cristina Ferreira. Ferreira, Depois exato. disto, o que faltará? Comparar-se, sei lá, ao Cristiano Ronaldo? Não. a inveja do português, o que fizeram ao Ronaldo agora, e eu dou-me com a família dele, é Pois a dá, prova pois dá. viva de que o ser humano e o português é... A inveja do inglês é tipo assim, tu tens um BMW X5 e eu digo assim, X5. eles dizem assim, I want a fucking X6, tipo, eu quero o X6. O português é, porque é que ele tem aquele carro? Ele não devia ter aquele carro. Nós somos tão medíocres, somos tão fixes em muita coisa, mas somos tão medíocres que nem sequer pensamos assim, eu consigo um carro melhor. Ai, que palavrão longo que sério? terá sido aquele. Sim. Fiquei curiosa. Foi muito longo, é verdade. Curiosamente, a inveja, que é, quer dos portugueses, quer dos ingleses, portanto, creio que estamos a falar da inveja internacional,
é toda desenvolvida a nível automóvel. É Não sei verdade. se Ele repararam. basou do país. O que eu queria eram xixeis. Talvez a inveja de alguns povos asiáticos, não sei, terei que averiguar. Ah pá, mas Jacques, eu não sei se isso é só a inveja dos portugueses, bro. Acho que isto é uma cena transversal ao universo, mano. As pessoas são todas assim, bro. Claro, Eu acho que isto talvez é uma essa cena seja de medida em Portugal. rickshaws, mas aparentemente, pelo menos aqui no Ocidente, é muito ao nível do carro. Uma pessoa que anda a pé fica fora aqui desta compita de ambição. No Brasil, eu fui cancelado à proporção do Brasil. Tipo a Anitta. Tipo é a cancelada Anitta. por tudo e por nada. Quê? Oh man, este Só que gajo é surreal. Manda ela e continua. E faz o que eu fiz também, que é ir para fora. Recapitulando, sim. já são muitos nomes. O Estrada. Eu nos adoro o últimos- conceito de ser cancelado por tudo e por nada. Em Exato. princípio, as pessoas só deviam ser canceladas uma vez. Mas tudo bem. Não, ele é cancelado toda a hora. Sim, Depois sim. descancela, depois cancela outra Dia sim, vez. dia não. Sim, sim, Eu sim. gosto de cancelar 3 dias por semana. Recapitulando, o Estrada já se comparou só nos últimos 2 minutos a Cristina Ferreira, Cristiano Gajo. Ronaldo, agora a Anitta. Não sei para onde vamos a seguir, quer dizer, por acaso até sei. Estou a fingir. Então? Ele- Falta o Usher. O cantor? Sim, mas neste caso falamos Porque havia de de. ser quem? O ministro? Não, não, mas Espera aí, doutor Asher. repara, é raro, eu sei, Inês, mas é uma pergunta válida, porque Vês. neste caso é o Usher enquanto agente. Ah, O ok, meu ok, peço radar de desculpa. manager funciona muito assim. Eu queria, Uma João. pessoa, quando agencia alguém e investe ali um capital naquela pessoa, é porque vê algo que muita gente às vezes ninguém vê. Por exemplo, aconteceu isso com o Bieber. Que foi o Usher. Ou seja, ele olhou para ele e disse assim: mas o puto era só mais um puto a cantar. É verdade, é o nosso Usher. Mas Cada um tem o Usher que merece, para ouvir dizer. Eu fiquei aqui uma dúvida. Sim. O Estrada disse que tinha ido para fora como a Anitta. Certo. Ele foi para onde? Olha, Inês, ele foi para o Reino Unido Sim. e em boa hora o fez, sabes porquê? Porque lá dão-lhe o devido valor. Lá Exato. está, invejam-lhe o carro, olham para ele e dizem: um dia também vou ter uns xixéis. Depois chegou à Inglaterra e as pessoas ficam fascinadas com a forma como eu trabalho digital, o Claro. que eu sei, Então, a música, como danço, o que vou lançar, o que fiz. E sou considerado um gênio. Isto não é digamos uma assim. maravilha, um gênio. Gênio. É considerado um gênio no Gênio. Reino Unido. Imaginem, mas eu Ai, estranho meu com vocês, Deus, estou bro. consultada como vocês, mas resolvi confirmar. E liguei para uma pessoa que conheço, que mora precisamente no Reino Unido, é o Charles. foi? E O ele- Charles? É o Charles, não é o nome, Não mas é- não é aquele, não é da família real, é o rei, outro. não o rei. É da plebe. E ele confirmou. A sério? Sim, sim. Hugo Estrada? Yes, I heard about him. Since John Lennon's death, we didn't have such a complete artist here in the United Kingdom. It's astonishing. Tradutora, por favor. O Estrada, sim, já ouvi falar dele. Desde a morte de John Lennon, que não tínhamos um artista tão completo aqui no Reino Unido. É espantoso. Eu também fiquei espantada. Astonishing. Mas acho que só há uma maneira de os ingleses ainda acharem neste momento que o Estrada é um gênio. Então? É nunca o terem ouvido falar. Aliás, isto devia ser um study case. O que aconteceu comigo devia ser mesmo ali um study case. Um study O case. Estrada. Um o study gênio. case. Ninguém lhe dá study backfeed, ninguém lhe dá backfeed disto, pois não. O caso de um gênio incompreendido. Study case. Que é já um study case. No Reino Unido. Um study case. Ana, no fim. Por amor de Deus. E amanhã vamos tentar descobrir afinal quem é que quis destruir o Estrada. É um dos maiores bom. mistérios. Ficou pendente. Ficou. esse Talvez mistério. amanhã. Finalmente. Extremamente desagradável. Muito bom. Extremamente Ai meu Deus. desagradável. O gênio Com o apoio à incompreendido. XN, cria o teu momento